Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam empenhados para mais uma semana de aula, né? Hoje nós iremos fazer a correção das atividades, né, que foram para casa, das páginas 36 e 37. Então eu gostaria que neste momento todos pudessem aí estar acompanhando com a tia a correção, que é muito importante, né, que você veja se você acertou as questões. Então todos possam estar aí atentos com seus livros em mão para acompanhar, viu, a correção com a tia. Então vamos lá, todos aí acompanhando com a tia. A página 36 e a página 37. Vamos ver se você acertou sua atividade. Na aula passada nós estudamos, aliás, nós estamos estudando a região norte, né? Ainda iremos continuar estudando, porque nós vamos falar ainda sobre o clima, né? Sobre a vegetação, sobre a economia dessa região, para poder concluir, né, o assunto sobre a região norte. Depois estaremos estudando as outras regiões. Então, na aula passada, nós estudamos o relevo e também a hidrografia da região norte, onde aprendemos, né, quais são os tipos de relevo que predomina nessa região e também sobre a hidrografia, que é o estudo das águas, né, dessa região. Estudamos a hidrografia da região norte. Então, neste momento, gostaria que todos aí pudessem acompanhar com a tia na página 36 e vamos lá dar início à correção da atividade. Na primeira questão, né, diz assim: pesquise no texto e responda. Ou seja, vocês iriam pesquisar lá no texto, né, qual nós estudamos sobre relevo e hidrografia, para responder as questões. Aí temos aí a letra A. Qual é a principal bacia hidrográfica da região norte? Vamos ver se você acertou. Qual é a principal bacia hidrográfica da região norte? Lembra que estudamos na aula passada? Então vamos ver se você acertou. Então a principal bacia hidrográfica da região norte é a bacia do rio Amazonas. Essa é a principal bacia. Então é a bacia do rio Amazonas. Muito bem, quem acertou, parabéns. Letra B. Como se chama e onde está localizada a maior ilha fluvial do mundo? Como se chama e onde está localizada a maior ilha fluvial do mundo? Vamos lá ver se você acertou. Chama-se Ilha do Bananal e está localizada na bacia do rio Tocantins. Chama-se Ilha do Bananal e está localizada na bacia do rio Tocantins. Muito bem. Letra C. Cite as principais formas de relevo da região norte. Vocês lembram quais foram, né, as principais formas que predominam na região norte? Então vamos lá ver se você acertou. Quais são as principais formas? Nós temos planícies, que predominam nessa região, os planaltos e também as depressões. Então são esses três tipos de relevo que predominam na região norte. Muito bem. Segunda questão. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Então temos aí as questões e você vai colocar verdadeiro ou falso. Primeiro quadrinho. O rio Tocantins é o principal rio da região norte? Será, crianças? O rio Tocantins é o principal rio da região norte? Verdadeiro ou falso? Quem colocou falso, ó, acertou, viu? Então o rio Tocantins ele não é o principal rio da região norte. E o rio principal da região norte é o rio Amazonas. Segundo quadrinho. É na região norte que acontece o fenômeno conhecido por pororoca. Verdadeiro ou falso?
É na região norte que acontece o fenômeno conhecido por pororoca. Então, quem colocou verdadeiro, está correto. Então, é nessa região, né, que acontece esse fenômeno, qual nós estudamos na aula passada, que é o encontro das águas do mar com a do rio. Então, quando elas se encontram, acontece esse fenômeno chamado de pororoca. Muito bem. Terceiro quadrinho. A ilha de Marajó situa-se junto à foz do rio Amazonas. A ilha de Marajó situa-se junto à foz do rio Amazonas, ou seja, o final do rio, né, onde ele desemboca. Então, quem colocou verdadeiro, correto, viu? Então, essa ilha, ela situa-se junto à foz do rio Amazonas. Quarto quadrinho. Quando ocorre o encontro do rio Solimões com o Rio Negro, suas águas se misturam. Verdadeiro ou falso? Repetindo. Quando ocorre o encontro do rio Solimões com o Rio Negro, suas águas se misturam. Será, gente? As águas se misturam desses dois rios quando eles se encontram? Vamos ver. Quem colocou falso? Correto, viu? Então, elas não se misturam. Quando elas se encontram, essas águas elas não se misturam. Nunca se misturam, viu? Muito bem, vamos lá repetindo. Então, a primeira, falso. Segunda, verdadeiro. Terceiro quadrinho, verdadeiro. E o último, falso. Nós temos duas alternativas verdadeiras e duas alternativas falsas. Muito bem. Terceira questão. Escreva um pequeno texto sobre o rio Amazonas. Então, vocês iriam fazer aqui na terceira questão um pequeno texto falando sobre o rio Amazonas. Então, aí vocês iriam pesquisar e estariam aqui escrevendo na terceira questão. Quarta questão. Os limites do relevo da região norte são... que vocês iriam colocar os limites, né, do relevo dessa região. Ao norte, ao sul, ao oeste e ao leste. Vamos lá, ao norte, quais são os limites, né, do relevo dessa região? Ao norte, nós temos maciço das Guianas. Observe aí se você acertou. Ao norte, nós temos maciço das Guianas. Ao sul, os limites do relevo são Planalto Central. Ao sul fica o Planalto Central. Ao oeste, Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes. E ao leste, Oceano Atlântico. Vamos lá repetindo para ver se você acertou. Ao norte, o limite do relevo é o maciço das Guianas. Ao sul, Planalto Central. Ao oeste, Cordilheira dos Andes. E ao leste, Oceano Atlântico. Muito bem, se você errou alguma aí, conserte no seu livro. Quinta e última questão. Observe o mapa de hidrografia da região norte. Aqui temos o mapa, né, de hidrografia dessa região, da região norte. Então, vocês iriam observar esse mapa para responder a questão seguinte. Então, aqui nós temos aqui o mapa e aqui está dizendo: circule no mapa acima o rio Amazonas e escreva o nome de alguns dos seus afluentes. Circule o rio Amazonas e escreva o nome de alguns dos seus afluentes. Então, primeiro nós íamos procurar aqui no mapa, né, de hidrografia dessa região, da região norte,
o rio Amazonas. Então, depois que eu encontrasse o rio Amazonas, eu iria o quê? Circular e depois eu iria escrever o nome de alguns dos seus afluentes, né? São muitos, mas vocês iriam escrever apenas o nome de alguns. Então, nós temos aí o nome de alguns dos seus afluentes. Temos o Rio Solimões, né? Então, vocês poderiam observar aí no mapa para encontrar, né, esse rio, que é um dos afluentes do rio Amazonas. Temos também aí o Rio Madeira, né, você pode estar encontrando aí no mapa o Rio Madeira. Temos também o Rio Juruá, que é outro afluente. Temos aí também o Rio Negro e o Rio Tapajós, né? É um dos principais, né? Alguns dos afluentes do Rio Amazonas, viu? Então a gente vai repetir aqui novamente para vocês. Rio Solimões, né? Rio Madeira, Rio Jeruá, tem o Rio Negro e também o Rio Tapajós. Esse aí é algum dos seus afluentes, tem mais, né? Mas aí só é alguns. Então essa, né, foi a correção da nossa atividade. Observe aí se você acertou, se tiver errado alguma vocês consertem, depois estejam enviando para mim ela corrigida, viu? Então fique com Deus. Na próxima aula estaremos estudando sobre o clima, né, a vegetação e também a economia da região norte. Então fique com Deus e até a próxima aula.